Deus te deu uma promessa e aí você fica dando um jeitinho dessa promessa se cumprir, né? É isso que vamos falar hoje, é sobre isso na história de Rebeca. Bom dia, Brasil, bom dia, mundo, preciosas vão chegando e essa é a parte 2 do que vamos aprender com Rebeca. Na semana passada nós fizemos uma introdução para contextualizar a história de Rebeca. E quem vai chegando, tenha um bom dia. Estamos aqui toda segunda-feira, por volta entre 6h30 e 7 horas da manhã, para trazer um estudo rápido, uma palavra direcionada para que você comece a sua semana já sabendo o que fazer. E quem vai chegando, manda o aviãozinho aí para pelo menos mais 5 mulheres para estarem aqui conosco, fortalecendo a sua fé, para que a gente entre nessa ambiência de crescimento, de fortalecimento espiritual. E quem não tem assistido, eu já tô com 2 episódios aqui no meu feed, Café com Mulher. O primeiro foi sobre a história de Ana, e você tem muito a aprender com a história de Ana. O segundo é a primeira parte da história de Rebeca, quando ela ainda não tinha se casado com Isaac. E Rebeca, para quem não sabe, é a primeira mulher que tem relato de gêmeos na Bíblia. Só para puxar ali aquela contextualização, Rebeca se casou com Isaac, foi por uma promessa, e quando eles se casaram, Rebeca passou 20 anos sem ter filhos, 20 anos infértil. E Isaac, como um homem de fé, passou 20 anos orando para que ela tivesse esse filho. E quando ela engravidou de gêmeos. E ainda no seu ventre, Deus lhe deu uma promessa, que o maior serviria o menor. Que do seu ventre sairiam 2 nações. Uma seria mais forte que a outra. Logo, quando pensa, né, o maior servirá ao menor, a partir disso, o menor, ou seja, o filho que veio logo em seguida, quando são gêmeos, sempre tem o mais velho, né? Quando nascem gêmeos, o mais velho é o que vem primeiro, que sai primeiro da barriga, não tem como sair os 2 de uma vez, então o primeiro que saiu é o mais velho e o segundo que saiu é o mais novo. O segundo que saiu do ventre dela já veio agarrando o calcanhar do seu irmão mais velho, ele veio segurando. Esse foi Jacó. E o mais velho é o Esaú. Por uma questão cultural, o mais velho sempre vai ganhar primogenitura e vai ganhar a herança, as bênçãos, para que ele seja o filho maior, o filho mais abençoado, o filho que lidera. Culturalmente era assim. E também por causa disso, Isaac tinha um favoritismo. Ele preferia esse filho. Ele preferia o filho mais velho, Esaú. Já a Rebeca, por ter recebido essa promessa, pensou o quê? Opa, o filho da promessa é o mais novo, é o Jacó. Então, na Bíblia relata que ela tinha um favoritismo por Jacó, tal como Isaac tinha um favoritismo por Esaú. E aí a gente já começa falando o seguinte, que não pode existir filho preferido. E às vezes é muito difícil, porque tem alguns filhos, tem algumas situações em que a gente tem mais afinidade com o filho. Um filho é mais obediente, um filho faz as nossas vontades, tem mais uma comunicação mais direta com a gente. E toda vez que você se colocar nessa situação em que você vê que você tem uma afinidade maior com um filho, muito cuidado, porque isso pode se tornar uma distração. Muito cuidado ao favoritar um filho, porque isso pode arruinar a sua família, pode colocar rivalidade entre 2 irmãos. E você, mulher, que é mãe, você tem esse poder de influência dentro do teu lar, de gerar harmonia e não de rivalidade. Porque foi esse favoritismo de Rebeca que tirou dela toda a sabedoria que ela teve no início de sua vida. No início da sua história dentro da Bíblia. No início de quando ela conheceu Isaac, que ela foi uma mulher sábia, generosa, que ela esteve atenta, amorosa, disponível. E aí quando esse filho nasce, ela começa a entrar nesse favoritismo e na consciência de que preciso cumprir a promessa de Deus. Eu preciso cumprir a promessa de Deus? Cuidado. Se Deus tinha deixado para ela claro que o filho mais velho serviria ao mais novo, se Deus entrega a promessa, quem cumpre a promessa é Ele. O que você precisa fazer é continuar cumprindo princípios.
Quais são os princípios? O da verdade, da honestidade, de fazer aquilo que é certo. Deus nunca vai querer que você faça algo que não é certo para você ajudar ele a cumprir a promessa que ele te entregou. Muito cuidado. Eu lembro quando o Gustavo saiu de casa, eu tinha a promessa de que ele voltaria. Eu tinha no meu coração essa certeza. E recebi algumas palavras que confirmavam isso, sabe? E aí ele me pediu a assinatura do nossa separação. Oficializar a separação. Eu não posso falar que era um divórcio porque nós não éramos casados, só morávamos juntos. Então era uma dissolução de união estável. E eu vejo muitas mulheres, não, eu não vou dar o divórcio, a gente tem promessa pra ficar junto, Deus já me falou que ele vai reconhecer, que ele vai voltar. E aí ela fica segurando, entra num litigioso. Eu já vi isso acontecer. Eu já vi mulher querendo levar o marido pra igreja na marra, porque ela recebeu a promessa de que ele seria salvo, de que ele se converteria. Aí ela quer levar ele na marra e começa a brigar com ele dentro de casa. Deus me mostrou que você vai se converter, então você tem que ir pra igreja comigo. Assim como também já vi mulheres que receberam a promessa, só que elas não têm fé suficiente para esperar que essa promessa se cumpra. E aí ela vem cansada, falando, não aguento mais, quero ir embora. Quero separar. Porque não, Deus já falou que vai restituir meu casamento, mas eu tô cansada, eu tô sem forças. Por quê? Porque ela tá envolta daquilo que ela sente, daquele egoísmo, daquele ressentimento. Ela não tem esperança de dias melhores e sem fé, sem esperança, é impossível agradar a Deus. A sua esperança morre no dia que a sua fé está morta também. Sem fé é impossível agradar a Deus. E ali naquela família todo mundo errou muito. Todo mundo errou. Vamos lá. Voltando para a história. Esaú era o filho mais velho. Tinha a preferência do seu pai. Jacó era o filho mais novo, tinha preferência de sua mãe. Ambos gêmeos. E aí a sua mãe ouviu que Isaac ia passar a primogenitura, ia fazer a bênção da primogenitura, que era o natural. Era o natural, era o esperado, era o certo. E ela, ao invés de ir lá usar do seu discernimento espiritual, da sua sabedoria em falar, mas Isaac, meu marido, Deus falou outra coisa no meu ventre. Deus falou que o maior serviria o menor. Se você abençoar agora Esaú, como que vai ser isso? Vamos orar? Isso é que uma esposa sábia faz. Ela busca aconselhar, ela ora, ela põe o joelho no chão, ela vai buscar em Deus a sua resposta. Mas não. O que Rebeca fez? Uma cena de novela. Ela foi a vilã. O que Rebeca fez? Ao ouvir que Isaac iria abençoar o seu primogênito, ela arquitetou todo um plano para que Jacó recebesse essa bênção. Enganando o seu marido, ela quebrou muito o princípio. Ela colocou irmãos para serem rivais, ela quebrou o princípio da verdade, ela faltou com a honestidade com seu marido. Seu marido. Se você precisar mentir pro seu marido para fazer algo que você acha que é certo, você tá errada. Toda vez que você precisa mentir para alguém, para fazer parecer que o que você tá resolvendo vai ajudar Deus a cumprir a promessa que ele te entregou, tá errado. Quem quebra princípio é quebrada por ele. Se você quebra o princípio, você se lasca. Essa conta vai chegar na hora ali, você pode até receber a recompensa que você acha que você tá querendo. Mas depois você vai se lascar. Porque essa conta vai chegar. Então ela arquitetou todo um plano. Faltava discernimento espiritual para Isaac? Faltava. Porque se o mais velho vai servir o menor e ele simplesmente ia dar a bênção porque o seu filho preferido era o mais velho, faltou discernimento. Ele quis que se cumprisse a vontade dele. E não a vontade que Deus tinha já falado que era para ser cumprida. Então, quando a gente quer que a nossa vontade prevaleça, a gente não tá quebrando o princípio também, a gente também tá pecando. Se o maior serviria o menor e ele ali ia servir a bênção,
Faltou discernimento espiritual da parte de Isaac, sim, faltou. Mas aí a Rebeca, ao invés de conversar com ele, não. Ela foi fazer do jeito dela. Ela foi arquitetar um plano mirabolante, digno de história, de filme, onde ela seria a vilã, sim. Uma mulher que agiu por falta de sabedoria, de maneira tola, por falta de fé. Ela queria dar um jeitinho da promessa se cumprir. Ela queria fazer do jeito dela. Faltou fé. Faltou esperança. Faltou confiança. Cuidado, muito cuidado. Muito cuidado se você começar a perceber que está agindo pela falta de confiança em Deus, nas promessas que Ele entrega e se baseando no próprio entendimento. Muito cuidado. Se você estiver quebrando o princípio da verdade, da honestidade, da justiça, era justo que Esaú, o filho mais velho, recebesse sim a primogenitura. Mas eu não falei que foi uma sucessão de erros de todo mundo da família? Foi. Ela foi arquitetar com Jacó e Jacó fez o quê? Ele não se importou se aquele plano era errado. Ele não se posicionou quanto homem e falou, não, mãe, não vamos fazer isso não. Isso é errado. O meu irmão merece isso porque ele é o mais velho. Não. Jacó aceitou. Jacó ficou conhecido na história por ser um enganador, um usurpador, porque ele aceitou esse plano. Esaú é uma vítima dessa história? Não considero que Esaú era uma vítima dessa história. Esaú também teve sua parcela de erro e foi um erro muito feio. Sabe por quê? Porque ele desprezou. Ele desprezou a sua primogenitura. Ele vendeu a sua primogenitura por um prato de comida. Ele não teve zelo pelas coisas de Deus. Ele também quebrou o princípio. Ele não ia morrer de fome. A gente sabe. Quem tem zelo pelas coisas de Deus chega no seu limite. Ele não é vendido por um prato de comida. E Esaú vendeu. Às vezes você tem vendido a sua bênção por um prato de comida. O que é esse prato de comida? O seu prazer imediato, a sua satisfação momentânea. O seu orgulho de fazer com que você esteja certa. Cuidado. Cuidado porque quando você despreza as bênçãos de Deus para fazer aquilo que está no seu alcance agora. Ah, não, é agora, eu preciso desse emprego agora. Eu preciso receber essa promoção agora. Não interessa se minha família vai ser corrompida, não interessa se minha família vai ser sacrificada, não interessa se meus filhos agora que estão precisando de mim não vão me ter. O importante é que eu consiga essa promoção. O importante é essa viagem de trabalho que eu vou fazer agora. Poxa, meus filhos estão crescendo, mas eu preciso me ascender profissionalmente. Isso é desprezar as coisas de Deus. Porque Deus te deu uma família, Ele confia em você filhos. E aí você, por uma questão pessoal, por uma questão de necessidade de se satisfazer, pelo seu ego de ascender profissionalmente, aí você vende a sua bênção. Aí você faz uma troca por uma necessidade momentânea. Cuidado. Cuidado com o que você tem feito. Cuidado com os princípios que você anda quebrando. E qual que é a lição que eu pego disso tudo? Até os escolhidos de Deus. Até mesmo os escolhidos de Deus podem se perder no caminho. Quando eles começam a olhar para suas próprias necessidades. Quando eles começam a se basear dentro do seu próprio entendimento. Uma mulher de oração, ela não coloca rivalidade na família. Ela traz harmonia, principalmente para os filhos. Ela não coloca um filho contra o outro. Ela não vai fazer desavença entre irmãos. Uma mulher sábia, ela consegue levar para o seu marido uma palavra de sabedoria, um aconselhamento que vem direto do alto. Por quê? Porque ela está conectada com o Espírito. Então, quando ela vê que o marido dela está indo fazer um negócio de errado, ela vai orar, vai jejuar e vai aconselhar o seu marido. Se ele não vai ouvi-la, isso é outra história. Mas ela vai fazer aquilo que está no alcance dela, porque eu sempre falo para as minhas alunas, faça aquilo que está na sua mão, no seu controle. E aquilo que não está no seu controle, você ora e, fala, e conversa com Deus, entrega para Jesus. Porque aquilo que não está no seu controle, quem vai resolver é Ele. Agora, aquilo que está no seu controle, você tem negligenciado, aí Ele realmente, o silêncio habita. Ele não responde. Aí a sua oração não é ouvida, seu jejum não é recebido.
Por quê? Porque aquilo que você devia estar fazendo, você não está. Você está esperando que o outro mude, você está esperando que o outro faça diferente, você está esperando que o outro reconheça o erro e te peça perdão para você poder mudar. Enquanto você estiver nesse jogo esperando que alguma coisa de fora aconteça para você fazer aquilo que é da sua parte fazer, reconhecer que errou, pedir perdão, começar a buscar conhecimento. Enquanto você estiver esperando que o outro faça aquilo que você tem que fazer, porque você acha que isso é o justo, é o certo, é a lei da reciprocidade, cuidado. Nessas horas, nem o jejum sobe, nem a oração passa do teto. Como que eu posso me tornar essa mulher sábia? Como que eu posso me tornar essa mãe que levanta os filhos, que traz harmonia? O filho dela, que era o primogênito, Jacó, ela colocou a rivalidade entre os irmãos, Jacó roubou essa primogenitura, e aí Esaú ficou furioso, queria matar Jacó, e Jacó precisou fugir. E aí o seu filho preferido ela nunca mais nem viu. Não sabia se estava vivo, se estava morto. Talvez ela tenha ouvido falar. Talvez também não, porque quando ele começou a cumprir a promessa de Deus, ele já tinha mudado de nome. Ele se tornou Israel. Para Deus fazer um novo na tua vida, você vai ter que mudar até teu nome. Sabe o que quer dizer isso? Que você vai precisar vestir novas vestes, que você vai precisar estar em ambientes novos, que você vai precisar reconhecer seus erros, se arrepender deles e não voltar a fazê-los. Que enquanto você não vestir uma nova veste, não mudar o seu nome diante de Deus, você não vai viver a promessa que Ele te prometeu. É necessário arrependimento. Então eu imagino, naquela época não tinha internet, não tinha televisão, Jacó precisou fugir, ela instruiu seu filho, em vez dela tentar reconhecer que ela errou. Olha só, foi uma sucessão de erros muito grande de Rebeca, gente. Em vez dela reconhecer e tentar resolver, gerenciar o conflito que ela proporcionou naquela casa, naquela tenda, naquele lar, o que ela fez? Ela continuou errando. Filho, vai pra casa de Labão, que era o irmão mais velho dela, acho que era. Vai pra Harã. Vai pra lá, vai. Enquanto o seu irmão tá furioso, vai pra lá. E ele nunca mais voltou. Depois sim, a promessa de Deus se cumpriu. Depois sim, a nação de Jacó se tornou mais forte, Israel. Sim. Mas o quanto isso custou, tanto pra mãe, quanto pro pai, quanto pro próprio Jacó. Jacó teve uma vida de perseguição, uma vida de sofrimento, uma vida de ser conhecido como o usurpador, o enganador. Cuidado. Uma mãe tola pode destruir a sua família. Uma mãe tola pode alterar o destino do seu filho. Volto a falar, Esaú não era uma vítima da história, não. Eu falei que ele não tinha zelo pelas coisas de Deus e aí eu acabei de me recordar. Esaú era casado com pagãs. Em vez de ele se casar com o seu povo, o povo de Deus, não. Esaú não estava nem aí. Ele misturou religiões. Esaú também quebrou princípios. Todo mundo quebrou princípios nessa história. Mesmo assim, a palavra de Deus foi cumprida depois de muitos anos, depois de muito sofrimento, depois de muita dor. Talvez sim, mesmo você errando tanto, Deus cumpra a palavra de Deus dele na sua vida. Mas se você puder parar de errar agora, você vai acelerar esse processo. Você vai acelerar essa bênção. Eu falo que mentorias acelera destino por causa disso. Eu identifico muito fácil uma aluna quando ela tá fora do propósito, quando ela tá caminhando errado. E aí o ajuste de rota, que às vezes você não tá se enxergando, você não tá vendo o erro que você tá cometendo. Mas olha pra sua vida hoje. Você quer saber se você tá fazendo as coisas certas? Olha pra sua vida, pros seus resultados. Como é que tá seu casamento? Como é que tá seu relacionamento com seus pais? Como é que tá seu relacionamento com seus filhos? Como é que tá a sua família? Vocês têm brigado muito? Vocês têm discutido? Ameaçam separar constantemente? Seus filhos não te procuram para conversar? Se você quer saber se você está fazendo as coisas certas ou não, ainda que você não saiba o que é de certo ou errado, olha para os seus frutos. Conhecereis a árvore pelos frutos.
Se os seus frutos, que são os seus resultados, estão tortos, você não está se agradando daquilo que você está vendo, então tem coisa errada, você precisa olhar. Você precisa buscar. Sozinha você tem chegado aonde você está agora. E aí, às vezes, sozinha você fica tentando, eu vou resolver isso aqui, vou fazer daquele jeito, e aí você não dá conta. Ontem, vou trazer esse testemunho aqui pra vocês. Ontem eu recebi uma mensagem de uma amiga. E ela veio sempre falando de casamentos, né? Trago aconselhamentos, a gente tem uma comunidade com mais de 300 mulheres, onde eu trago direcionamentos, e ela tá lá dentro dessa comunidade, ela sempre fica só olhando, a gente tem uma proximidade maior, então ela tem meu acesso privado, vem sempre conversar comigo. E ontem ela me mandou mensagem e falou assim: Juana, você tem 1 minuto? Eu falei, claro. Aí ela, chegou a minha vez. Meu marido pediu divórcio. E sabe aquele caso assim que você não espera? Como assim? Calma. Eu tô nervosa. Respira fundo daí que eu vou respirar daqui. A gente vai conversar e vamos entender. Me explica melhor. Foi do nada? Porque nunca é do nada. Eu ainda coloquei parênteses, né? E ela sabe que eu falo isso. Foi do nada? Ou você já estava passando por uma crise? Você já esperava que isso acontecesse? Isso só aconteceu? Me fala mais. E aí, conforme a gente foi conversando, eu entendi que, na verdade, eles só tinham brigado. Que ele mandou ela embora e que isso já era corriqueiro. E que, como ela estava olhando para ele com um certo ar de superioridade, por quê? Porque a gente tem participado das mesmas formações, ela tem os mesmos acessos, alguns mesmos acessos que eu, ela tem muitos conhecimentos da fonte que eu bebo. E ela começou a se sentir superior na fé, superior no conhecimento, começou a olhar para o marido dela e pensar, acho que eu mereço um homem melhor, porque eu tô me tornando melhor. E aí ela começou a alimentar esse diálogo interno na mente dela e atraiu para uma briga aonde ele falou para ela, volta para casa da sua mãe. E aí ela falou assim para mim, eu tô achando que realmente dessa vez eu vou deixar, porque eu sempre quero ir lá conversar, né, melhorar, ajustar os pontos, mas dessa vez eu acho que realmente eu vou deixar ele ir. Aí eu olhei assim e comecei a fazer algumas perguntas para ela. E ela começou falando assim, eu tô trabalhando em 2 empregos, eu saio de casa às 6 da manhã, chego em casa 10 horas da noite e ainda arrumo a casa, arrumo a comida, faço tudo, tô sendo a esposa sábia. Ela falou, eu estou sendo a esposa sábia que edifico lá e ele não reconhece. Ele fica em casa fazendo, jogando videogame, depois que ele chega do trabalho, ele trabalha, ele chega cedo em casa, tipo 5 horas da tarde, ele sempre tá em casa. E aí ele fica jogando videogame, não faz nada demais, não vai fazer um negócio por ele, não faz uma atividade física e tal. Aí eu falei, e aí você tá achando que você não tem o marido que você merece, né? E aí você começou a construir essa narrativa de que que tá pesado. Me diz uma coisa, por que você tá trabalhando em 2 empregos, se é ele que paga as contas? Não, é porque eu entendi que eu precisava fazer um dinheiro a mais, porque... Ela começou a construir várias narrativas na cabeça dela, de que ela era melhor, de que ela era superior. Esse emprego que ela falou, que trabalha em 2 empregos, na verdade tem 2 semanas que ela escolheu isso por conta própria. Porque ela já estava querendo se apropriar, fazer seu pé de meia pra Então numa briga em que ele discutiu, ela, opa! Aí ela veio falar comigo achando que eu ia passar a mão na cabeça dela. Ela se lascou. Em 1 hora de conversa, ela pediu perdão pro marido dela, ela resolveu a história dela, me mandou depois, falou, realmente, Juana, eu não tava vendo o que você me mostrou. Eu não tava vendo que eu estava sendo vitimista, que eu estava destruindo meu casamento só através daquilo que eu tava pensando. Preserve seus pensamentos, pois a sua vida é governada por eles. Isso não sou eu que tô dizendo. Tá em Provérbios 16:3, se eu não me engano. A mulher sábia edifica sua casa e a tola destrói com as próprias mãos. Ela estava destruindo o lar dela, porque ela começou a se sentir suficiente. Ela começou a se sentir inteligentona demais, sabidona demais, muito próxima e conectada com Deus. O marido dela não estava nada disso. Cuidado, cuidado, muito cuidado quando você começar a avançar alguns degraus na sua maturidade, você olhar para o lado e pensar que você tá melhor que suas amigas, que você tá melhor que seu marido. Cuidado. Quais são seus frutos? Por que eu comecei a falar disso? Porque eu fui perguntar pra ela como é que tava o relacionamento nos últimos 6 meses. A gente sempre briga, ele não me ouve, ele não para de
beber, ele bebe muito, e a gente não tem conseguido ter um filho, e ele não faz nada pra isso e tal. Eu falei, essa mulher sábia toda que você é, esses são seus frutos? Será que você estava sendo tão sábia assim? Você não tem conseguido puxar o seu marido pro seu time? Vocês estão brigando? É essa sabedoria toda que você tem? Sério? Ela, eu achava que era até conversar com você. Então, muito cuidado com as pessoas com quem você vai se aconselhar, porque se ela tivesse ido se aconselhar com uma amiga, ou com uma parente, com a irmã, com a mãe, o que a mãe dela ia ter falado? Filha, vem pra casa, você não merece passar por isso. Cuidado com quem você se aconselha, cuidado quando você se baseia no seu próprio entendimento. Eu falei pra ela, você não é casada na igreja, você não jurou de pé junto, diante do altar, que você ia ficar até que a morte o separasse? Aí ele manda você embora e você pensa o quê? Eu vou? Existe essa possibilidade? Enquanto existir essa possibilidade, você realmente sempre vai se colocar nessa situação. Porque o dia que meu marido olhar pra mim e falar assim, vai pra casa da sua mãe, eu falo assim, você tá maluca, eu só saio daqui morta. E você também. Não existe plano B, isso aqui é a gente vai ter que aprender a lidar com um com o outro. Estamos passando por uma crise, estamos passando por uma fase ruim, estamos, mas vamos aprender a lidar com elas, vamos aprender a ter conversas difíceis, vamos aprender a resolver nossas tretas. Enquanto a gente não aprender a resolver treta, a gente vai continuar vivendo uma vida de miséria. Miséria de amor, miséria de respeito, miséria de valor, miséria de princípios, miséria de resultados. A gente precisa aprender a se posicionar. E não é se posicionar no meu entendimento, não é se posicionar em princípios daquele que vem do alto. Tá bom? Da onde vocês são? Vocês estão chegando? Tá tão bonitinho vocês entrando aqui. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa depois disso? Deixa eu ver se eu deixei de falar alguma coisa aqui. Que eu fiz algumas anotações. Eu acho que eu falei o que eu tinha pra falar. Temos agora aqui 16 pessoas. Eu sou de Imperatriz, Maranhão, João Pessoa, Paraíba. Quem mais? Da onde você é? Foi a primeira vez? Quem tá aqui pela primeira vez? Quem já me conhece? Sou da Bahia. Quem já me conhece e tá aqui, quem apareceu aqui pela primeira vez, quero que vocês saibam que estamos aqui, Teresina, Piauí. Muito bom, temos aqui várias regiões do Brasil. Estou na Espanha, estou aprendendo muito. Mazilene, nós somos vizinhas, Mazilene. Eu tô aqui na Espanha também. São 11h30 da manhã aqui na Espanha. Nosso fuso horário tem uma diferença de 4 horas pro Brasil. Eu faço sempre no horário de Brasília. Sou de Sete Lagoas, Guiratinga. Estou no grupo Lapidação. Você está na comunidade Lapidando Mulheres. Quem está na comunidade Lapidando Mulheres recebe esse tipo de instrução e muito mais constantemente, durante a semana inteira. Sou de Montes Claros, tudo isso é verdade, amém. Olha, Sete Lagoas, primeira vez que eu tô aqui, que coisa boa, que bênção. Essa palavra falou com você de alguma forma, teve alguma chave, teve alguma luz que veio, você começou a identificar alguma coisa. Fala aí pra gente, vamos trocar figurinha. Alguém tem alguma pergunta, alguma pontuação pra fazer? Você já tinha visto a história de Rebeca por esta ótica? Você já conhecia a história de Rebeca? Fale para mim. Até mesmo os escolhidos de Deus podem passar por distrações que tiram eles do caminho. Rebeca e Isaac, com toda certeza, eram escolhidos de Deus. Eram escolhidos de Deus. A comunidade Lapidando Mulheres, eu vou colocar o link dela na minha bio. Hoje, o link que está na bio é um grupo gratuito, que ele é fechado e silenciado, onde eu encaminho algumas coisas. Eu seleciono um texto ou outro, uma troca de diálogos pontuais que acontece na comunidade e eu encaminho lá só a pergunta e a resposta.
e uma reflexão acerca disso. Esse é um grupo gratuito. A comunidade Lapidando Mulheres, ela tem um valor bem simbólico. Ela tem um valor bem simbólico para você entrar, tá? E você recebe ali instruções que vão te fortalecer para sua vida. E não apenas fortalecimento espiritual, mas também um amadurecimento emocional, tá? Eu trabalho muito na linha de mudança de mentalidade. Para que sejamos mulheres sábias, precisamos renovar a nossa mente. Aprendi com você a história de Rebeca. Amém. Aprendi a não me achar superior. Eu já conheci a história de Rebeca. Amém. Amém. Que coisa boa. Fiquei muito feliz em ter vocês aqui. Eu entrei hoje pela primeira vez às 7 da manhã para fazer um teste na questão de quantidade de pessoas. Quando eu tava fazendo às 6h30, estavam entrando menos pessoas. Então eu acho que eu vou começar a entrar às 7 da manhã. Para vocês que estão aqui agora, é melhor iniciar às 7 da manhã para até no máximo 7h30 a gente terminar? Ou às 6h30 da manhã para no máximo 7 horas da manhã a gente terminar? O que vocês que estão aqui agora acham que é melhor? Me falem. Que a minha palavra é entregue para vocês aqui que estão me assistindo. Então, a minha audiência que importa, às 7 da manhã. Às 7 da manhã. Então, combinado. O horário do Café com Mulher foi alterado neste momento para as 7 da manhã. Toda segunda-feira às 7 da manhã. Vocês vão estar aqui comigo? Coloca aí na agenda de vocês. Marque esse compromisso, que é para você já começar a sua semana revestida e fortalecida do maná que vem do alto para vocês. Quero que vocês saibam que eu me preparo no domingo, eu faço uma oração, eu peço para Deus me usar como instrumento para que eu possa entregar a mensagem que você que tá aqui tá precisando ouvir. Então que o seu coração seja terra fértil para receber as sementes que eu lanço, tá bom? Jordane, me chama no privado, tá bom? Me chama no privado para eu poder te mandar o link da comunidade, ok? Hoje no link, Hoje no link, o link que tá na minha bio é desse grupo fechado que eu fico mandando instrução. Na comunidade a gente faz trocas, as mulheres perguntam, trazem exposições e a gente traz direcionamento. Eu e um time de outras várias mulheres sábias que estão lá também. Tem terapeutas no grupo, a gente tem uma sessão de escutativa. Toda primeira semana do mês tem uma terapia em grupo, onde a gente vai falar da nossa vida, das nossas dores. É a hora de você desabafar, de você falar. Na comunidade, o objetivo da comunidade é que você faça pontuações sobre o que você está vivendo, trazendo perguntas do exemplo. Gente, como que eu lido com isso? O que fazer nesse caso? O que precisa fazer para meu marido fazer diferente aqui e tal? A comunidade é esse ambiente de troca. Eu falo que a comunidade é um ambiente que você tem mais oportunidades de fazer uma pergunta contextualizada e receber uma resposta mais completa, porque você não recebe uma resposta só minha, várias outras mulheres que passaram por esse problema, que já tiveram nesse lugar que você tá, elas conseguem contribuir também. Então você vai de fato mudando a sua mentalidade, vai entendendo que não é só o que uma pessoa tá falando, realmente é um conjunto, são histórias muito parecidas. Ontem mesmo uma das meninas lá na comunidade falou: gente, eu fico só ouvindo, eu nunca falei nada, eu fico só ouvindo e vendo tudo que vocês mandam, e realmente as histórias são todas muito parecidas. Por isso que o mesmo direcionamento dado para uma serve para outra, e isso é muito bom. Eu não consigo entrar, eu sou muito amigo do celular, eu queria ajuda, passar meu número do Zap, tem como você entrar em contato? Preciosa, me manda mensagem no privado, no meu DM, tá? Tá maravilhosa? Me manda. Quem quiser entrar na comunidade, me manda. Eu vou deixar um link no meu... pra facilitar a vida de vocês, pra facilitar a minha, eu vou deixar no meu story um grupo, ou o link para entrar na comunidade, tá bom? Esse link você vai entrar, tem um valor simbólico, que você parcela em 8, 10, 15 vezes, parcelinha assim, de menos de R$10, é bem menos que qualquer lanche na rua. E aí você entra na comunidade e a gente vive essa troca incrível. Se você não quer entrar hoje na comunidade, se por algum motivo, não tenho como investir, por qualquer motivo que seja, se você não decidir fazer esse investimento, tem um grupo gratuito
que ele é fechado, onde eu só mando conteúdo, mando direcionamentos que eu já tinha dado, que já foram entregues na comunidade. Então eu replico eles lá e ele já abençoou muitas vidas, inclusive. E aí, a partir daquele direcionamento que as mulheres ouvem ali naquele grupo, elas decidem por entrar na comunidade. Por isso que a nossa comunidade hoje tem mais de 300 mulheres e é um grupo aberto, tá? De vez em quando eu fecho ele, mas ele, via de regra, é um grupo aberto para direcionamento, para você receber instrução. Não é um grupo de desabafo, não é um grupo onde você vai falar do seu sofrimento, não. É um grupo para receber instrução. A gente é muito clara nisso, tá bom? Então eu vou deixar esse grupo da comunidade no meu story daqui a pouco. Então você entra lá depois e você clica nele para você fazer parte dessa comunidade. Lá é muito abençoado, mesmo, tá bom? A gente faz uma troca incrível lá. Então, se vocês não têm mais nada o que falar, fiquei muito feliz. Quem entrou agora, quem tá entrando agora, eu vou deixar essa live salva, você assiste, porque a mensagem de hoje foi poderosa. Ela foi muito poderosa, tá bom? Um beijo pra quem fica. Bom dia, Brasil. Bom dia, mundo. Sejam todas bem-vindas, preciosas. Toda segunda-feira, às 7 da manhã, estamos aqui. Terminamos a nossa live. Um beijo. Fui com Deus. E vocês também. Tenham uma semana abençoada. Façamos uma semana abençoada. Isso não depende das circunstâncias, não depende de ninguém. Só depende de você.